Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui aos nossos vídeos. Hoje eu vou falar sobre um tema que a gente ouve bastante no consultório, a gente ouve bastante as pessoas conversando sobre e fica sempre aquela dúvida, né? Afinal, o que é inibição do eixo em homem e o que isso ocasiona, o que isso acarreta, quais são as drogas que causam? Vamos tentar falar um pouquinho sobre isso tudo. Então, primeiro, para vocês entenderem, aqui a gente vai mostrar o que é o eixo. Então, a gente tem uma região do cérebro chamada hipotálamo, que ela produz um hormônio chamado GNRH. O GNRH ele vai atuar na hipófise, que é uma glândula embaixo do cérebro, a produzir dois outros hormônios, chamados LH e FSH. O LH e o FSH que vão efetivamente atuar no testículo para produzir tanto o espermatozoide quanto a testosterona. Ok? Então, esse é um eixo de produção hormonal de uma glândula, como todas as outras glândulas também envolvem esse eixo hipotálamo, hipófise e alguma glândula. No caso do testículo, o que acaba acontecendo? Há um mecanismo em toda essa alça de produção hormonal chamado de feedback positivo e feedback negativo. O que seria o mecanismo de feedback positivo? O mecanismo de feedback positivo seria a falta do hormônio na circulação estimular a hipófise a produzir mais LH e FSH, e esse LH e FSH atuar no testículo para produzir mais testosterona devido a essa baixa detectada de testosterona na circulação sanguínea. O mecanismo de feedback negativo é o oposto. Quando a gente tem muita testosterona circulando no sangue, há uma inibição dessa produção de testosterona. Qual a informação que o organismo recebe? Se tem muita testosterona circulando, para que eu vou gastar a minha energia produzindo mais? Então esse excesso de testosterona, ele vai lá na hipófise e inibe a produção de LH e FSH. E essa falta da produção do LH e do FSH não vai haver mais o estímulo para a produção natural, endógena, pelo próprio testículo masculino de testosterona. E toda a testosterona que fica circulando no seu corpo depende da testosterona exógena que você está usando. Existem formas de a gente controlar isso, da gente recuperar o eixo, que é a famosa TPC. E como é que a gente faz isso? Através do uso de duas drogas. Uma droga para atuar diretamente na hipófise, para fazer com que ela aumente a secreção de LH e FSH, e a outra droga para atuar no testículo, para proteger o testículo, que o testículo é uma glândula. E toda a glândula, quando ela não recebe o estímulo para a produção natural dela, ela atrofia. Para evitar que isso aconteça e para a gente estimular que o testículo volte a funcionar, a gente consegue, através de outras drogas, em casos que a gente vê que há necessidade ou não do uso, para a gente fazer com que o testículo volte a produzir. E aí vem a pergunta mágica: é só a testosterona que causa esse mecanismo de feedback negativo? Não. Todas as drogas androgênicas são capazes de inibir o eixo. Seja ela o estanozolol, a metenolona, a oxandrolona, a testosterona, inclusive os SARMs. Ostarine, ligandrol, RAD 740, todos eles têm essa potência, essa capacidade androgênica de inibir o eixo, dependendo da dose e da forma que você usa. O mais importante é vocês entenderem o que é o funcionamento do eixo, é vocês evitarem o uso de drogas por conta própria, é vocês se preocuparem com sua saúde e não usar drogas a qualquer custo. E pensar o seguinte: inclusive as drogas orais, que teoricamente não são testosteronas, também são capazes de inibir o seu eixo, e você corre o risco de ter um crush down na sua produção de testosterona e fazer com que isso você não tenha testosterona circulando. Uma coisa é você fazer o uso de testosterona e enquanto tiver testosterona, a sua libido está mantida, mas você está tomando a testosterona exógena. Outra coisa é você fazer o uso de substâncias que não são testosterona, que inibem o seu eixo, e você não vai ter testosterona circulando no seu corpo. Isso pode levar a alterações de libido, alterações de colesterol, alterações metabólicas importantes, e isso é muito arriscado. Então não faça nada sozinho, tenha sempre a supervisão de um médico competente para fazer essa análise para vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Até a próxima, pessoal.